pela mesa sobre esse assunto também, e se não caberia, né, uma manifestação nacional em relação a essa questão do imposto justo que eles vêm lançar a campanha nesta semana. Hoje, né, Elias? Hoje, soltamos hoje aqui em Santos. Quinta-feira aqui na cidade de Santos. Queria destacar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal da Orla, né, em tabloide, né, como todas as quintas-feiras. Sai aqui o Jornal da Orla com a manchete, você vê aí, agora dá para ver direitinho, né? A voz do povo, destacando evidentemente o que vem acontecendo aqui nas cidades da região metropolitana e do Brasil também. E ainda um destaque especial nessa edição do Jornal da Orla, claro, para a cobertura total desses acontecimentos todos, essas passeatas todas aqui pela região. E uma matéria especial aqui, Santista precisa mudar hábitos para que o trânsito possa melhorar, diz o presidente da CT. Uma reportagem, uma matéria em cima da participação do presidente da CT, Antônio Carlos Silva Gonçalves, está aqui no rodapé, não é? Aqui a matéria de baixo logo da página A2, a participação do presidente da CT aqui no painel debates na última segunda-feira, inclusive, claro, citando aqui a presença dele, a participação dele no nosso programa, tá certo? Obrigado então ao nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e ao Edson Carpentieri, diretor responsável pelo Jornal da Orla. E a gente aproveita para destacar também a edição também desta quinta-feira do nosso outro parceiro também, o nosso Diário do Litoral, tá certo? Jornal Diário do Litoral sai aí com a manchete: incêndio, arrastão e ataques em São Vicente. E claro, abaixo aí a capa do Neymar, né? O craque, o gênio Neymar, que deixou o Santos recentemente, uma polêmica danada em cima da saída dele. Neymar responsável pela vitória da seleção brasileira. Confirmando então incêndio, arrastão e ataques em São Vicente, manchete do Diário do Litoral. Eu passo aqui aos nossos convidados, ao Elias, peço que ele encaminhe aqui para Carmen e ao Rodolfo também, tá certo? Obrigado ao Elias aqui pela colaboração, tá certo? Muito obrigado. Então fica aí com um exemplar do Jornal Diário do Litoral. E só para a gente começar, para a gente não entrar diretamente nesse tema, não é, que envolve o imposto justo, que a campanha está sendo lançada pelo Sindifisco, é isso, né? Perfeito, perfeito. Incêndio, arrastão e ataques. É isso que a gente não pode permitir. Acho que as manifestações são justas e acho que o tema que vocês defendem a campanha, acho que podia fazer parte dessas manifestações todas. Não acha, não? Nós temos trabalhado muito esse assunto de imposto, né, que é um assunto fundamental, porque mexe no bolso de cada um. Eu acho que nesse gancho todo de manifestação da sociedade, uma sociedade que está pugnando pelos novos valores que deveriam perpetuar em nosso meio, mas infelizmente estamos vivendo uma crise de valores muito grande no país, e o nosso sindicato, juntamente com outras entidades co-irmãs, aqui na pessoa da doutora Carmen, está trazendo essa discussão à tona e que nós vamos abordar durante esse programa. Carmen, o que você pensa a respeito disso? É um tema bom para as manifestações também? O imposto justo? Imposto justo. A nossa área de atuação é a área trabalhista. Então eu posso ir um pouquinho além, se você me permite, de falar não só em imposto justo, mas também em trabalho, em condições dignas, em justiça social no campo das relações de trabalho, que a cada dia que passa está mais... está havendo assim um sucateamento e um desmoronamento do Estado através do desaparelhamento do Ministério do Trabalho, da falta de auditores fiscais, e com isso o trabalhador, cidadão, contribuinte fica completamente desprotegido. Então, assim, eu acho que nós apoiamos completamente, Sinait, a campanha, estamos juntos, inclusive, em várias lutas, em várias frentes, aí nossas carreiras de auditoria estão juntas na lei orgânica, mas realmente defender os direitos do cidadão trabalhador no país está cada vez mais difícil. Muito bem, e esse acho que é um dos motivos que levaram essas multidões às ruas aí, através das redes sociais. Eu tenho perguntado e questionado as personalidades que passam por aqui a respeito desse tema, desse assunto, evidentemente, né? Porque acho que as pessoas continuam ainda perplexas e surpresas pelo que está acontecendo. Fora aquela meninada, o pessoal mais novo, né, mais jovem, que está acostumado a acessar aí o Facebook, que tem essa noção de que isso poderia acontecer um dia.
Queria ouvir o Rodolfo a respeito de tudo isso que está acontecendo aí, se foi surpreendido também com essa movimentação toda, com essa mobilização toda, e o que é que você pensa sobre isso, Rodolfo? Bom, Edgar, a grande surpresa minha foi com relação aí, confesso, à capacidade de mobilização via redes sociais. Eu acho que isso foi um choque, porque a gente não está vendo mobilização apenas nas capitais. Pulverizou pelo Brasil inteiro e a tendência, creio que é crescer. Fico feliz porque a juventude acordou. A gente tem visto o perfil do povo que está nas ruas e a sua imensa maioria são jovens. A gente não pode se esquecer que em outubro desse ano a nossa Constituição, a última Constituição de 88, completa 25 anos. Ou seja, esses jovens que estão na rua são aqueles que estavam nascendo lá quando nós estavam nascendo a nossa esperança com essa Constituição que está em vigor, que tem uma série de dispositivos que 25 anos depois, ou seja, uma geração depois, sequer foram regulamentados. Outros foram regulamentados com 12 anos de atraso, como foi o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma tributária que nós sonhávamos e lutamos na época lá, os movimentos municipalistas da nossa época, que culminou com a elaboração da Constituição de 88, pedíamos uma reforma tributária, ela veio, mas ela veio junto com os encargos para cima dos municípios, a centralização de recursos continuou nas mãos da União. Nós estamos aqui agora com 2 especialistas e vai ser muito bom discutir isso, porque o governo, quando perdeu uma parte da sua receita, na verdade, compensou essa parte aí com a criação de uma série de contribuições que não compartilha com o restante dos estados e municípios, tipo contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, enfim, valores elevados que são arrecadados. Eu acho que os jovens estão no caminho certo, temo, isso sim, que movimentos aí estranhos a estes movimentos se infiltrem, e isso não é difícil de acontecer. Quando a gente vê que facções criminosas da cadeia via celular conseguem fazer mobilizações, protestos, imagine infiltrar pessoas dentro dessas manifestações, e eu creio que isso já está acontecendo por esses episódios que a gente está assistindo. Esse é o grande problema que a gente vê, né? E eu temo, sim, Edgar, eu queria fazer aqui uma reflexão aí com toda a sociedade, de um fato específico, pontual, que está... nós estamos aí há quase um mês de ser realizado, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer no final de julho, no Rio de Janeiro. Se espera mais de 2 milhões de jovens. Embora Papa, seja com a vinda do Papa, que é um Papa muito popular, defensor dessas causas, vamos dizer assim, dos mais pobres. Eu temo que esse movimento, que num determinado momento ele vem ter um caráter religioso, por ser uma concentração de massa, nós estamos falando para mais de 2 milhões de jovens, com todo esse movimento que está ocorrendo no país nesse momento, a gente imagina o que pode acontecer com 2 milhões de jovens juntos no Rio de Janeiro, a cidade que concentra aí as maiores facções criminosas desse país. Então, acho que as nossas autoridades têm que ficar atentas para isso. O restante, quanto à manifestação democrática e popular, eu acho que, se puder, estarei na rua com eles também. Acho que tem muita gente com vontade de ir junto, viu? Largar o paletó, tirar a gravata, entrar na marcha do bem, né? Sem confusão, sem manifestação, sem infiltração da bandidagem, que infelizmente está difícil de controlar. Elias Carneiro, como é que surgiu o movimento, não é, pelo imposto injusto? Vou tentar mostrar aqui nessa câmera do lado de cá, né, o adesivo que vocês trazem aqui e colocam aqui pra gente aqui. Deixa eu acertar direitinho aqui, alinhar aqui direitinho. Imposto injusto, você bota um X ali no imposto justo. Como é que surgiu esse movimento aí da parte do Sindicato dos Auditores Fiscais e da Receita? Nós temos por dever de ofício da carreira propor políticas tributárias para o país. Isso é uma prerrogativa nossa e o poder-dever. E o nosso sindicato sensível à demanda da categoria, faz ampla repercussão em debates dentro da categoria, discutindo políticas tributárias.
Evidentemente a gente não vai conseguir abordar todo o tema, porque ele é muito amplo, né? Mas o tributo, na realidade, ele tem uma questão histórica muito grande na sociedade mundial. Basta ver que Cristo, quando foi crucificado, o que imputaram a Cristo é que ele pregava a sonegação. O que hoje a história mostra que isso não era verdadeiro. Então nós, quando trazemos a reflexão do tributo, que eu digo o seguinte, só existe a única pessoa que entra legalmente na tua conta e tira o dinheiro é o imposto, é o Estado, seja município, seja União, o fisco entra e tira o teu dinheiro legalmente e você não tem o que reclamar. Então nós estamos vendo uma série de aberrações tributárias que nós abordamos na nossa campanha, por exemplo, a falta de tributação sobre embarcações e aeronaves. O telespectador que está aí nos acompanhando, ele paga o seu IPVA sobre o seu carro 1.000 e aquele milionário que tem um barco de 10, 15 milhões na sua marina, não paga imposto nenhum. Não paga imposto nenhum para andar com esse barco? Infelizmente, o cara que tem um avião particular não paga imposto? Não paga nada de imposto. Não tem um IPVA para um navio, para um barco? Não tem. Os grandes estados tentaram cobrar, mas a justiça, infelizmente, ela está dando guarita a isso, sobre vários argumentos, várias teses, porque quando você quer negar, você cria tese, e o fato é que hoje nós temos impedimento jurídico de tentar tributar o IPVA sobre, por exemplo, um iate de luxo. Infelizmente, é essa a realidade. Então, é esse tipo de coisa que a gente está batendo contra. Por exemplo, dividendos. A pessoa que recebe hoje 5 milhões de dividendos por mês de uma empresa não paga nada de imposto. Por quê? Porque a lei protege o recebimento de dividendos. É sobre esse tipo de coisa que o nosso sindicato está colidindo e está fazendo uma proposta. 5 milhões de dividendos? Não paga nada de imposto. Ao mês? Ao mês. Qualquer dividendo que a pessoa receba hoje na sua conta corrente não paga imposto algum, imposto de renda, evidentemente. Não paga imposto nenhum. E a pessoa que é assalariada acima de 2 salários e meio, 2 salários mínimos e meio, hoje paga. Há 10 anos atrás, quem ganhava 9 salários mínimos estava isento de imposto de renda. Hoje, com 2 salários mínimos e meio, está pagando imposto de renda. Essa outra aberração que nós estamos trabalhando nesta campanha que nós estamos chamando de imposto justo. Bom, o aposentado é quem mais perde com isso, né? Eles atrelaram o reajuste da aposentadoria ao salário mínimo, né? Exatamente. Agora, a aposentadoria o pessoal foi diminuindo, minguando. O cara, há 10 anos atrás, quem ganhava até 9... Não pagava imposto de renda na fonte. Estava isento de imposto. E hoje o cara paga 2... 2,5 já paga imposto de renda. Já paga imposto de renda. Quer dizer, é um absurdo, né? A pessoa com uma renda de aproximadamente R$2.000 tem que estar pagando imposto de renda na fonte. E aquele empresário que recebe, por exemplo, 1 milhão de dividendos ao mês não paga imposto nenhum. Esse contrassenso é que o nosso sindicato está chamando a reflexão da sociedade, lançando uma campanha. Nós estamos aqui na Baixada Santista, no dia de hoje, iniciando um abaixo-assinado dentro de um projeto de lei nacional para que se discuta essas grandes questões que o país precisa avançar para ter melhor distribuição de renda e uma condição melhor para a classe média e para a classe pobre desse país que precisa urgentemente adquirir poder de compra. Bom, a questão fundamental dos impostos, acho que as pessoas discutem muito, né, Rodolfo? A gente bate muito nesses programas todos que a gente realiza, não é nem exatamente a alíquota, não é, que o cidadão paga, mas é o retorno, não é, que o cidadão não tem por aquele imposto em que ele paga. Ele não tem a saúde pública de qualidade, não tem educação de qualidade, segurança pública é paga, tem que morar num condomínio onde tem lá a guarita, tem lá a câmera, tem não sei o que para proteger e outras coisas mais, né? Veja bem, Edgar, eu acho que um dos fatores, eu acho que esse tipo de campanha que os fiscais da Receita, os auditores da Receita estão fazendo é extremamente útil para o esclarecimento da opinião pública, mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais nessa discussão, até para chegar no raciocínio do que você falou há pouco. Eu trouxe aqui alguns números a título de esclarecimento da opinião pública. Em 2010, o nosso país, quer dizer, a nossa sociedade, pagou de juros da dívida pública 195 bilhões de reais. Em 2011, 236 bilhões de reais. E em 2012, 207 bilhões de reais. Nos últimos 10 anos, ou seja, no governo do PT, 8
do Lula e 2 da Dilma, nós já pagamos 2 trilhões de reais de juros da dívida pública, e a dívida pública em 31 de dezembro do ano passado ultrapassou a casa de 2 trilhões de reais. Ou seja, nós pagamos o que nós ainda devemos só de juros. Para dar uma dimensão aí, por exemplo, nesse movimento dos jovens, estava se falando dos estádios, da construção dos estádios, né? Um dos motivos era esse. Alguns estádios aí construídos à razão de 1 bilhão de reais. O que nós pagamos de juros da dívida pública dava para construir 2.000 estádios igual ao do Corinthians. Dava para construir 7 milhões de casas populares e acabar com a favela no Brasil e beneficiar 28 milhões de brasileiros, cerca de 15% da população. Então, a gente paga imposto e o resultado não vem na saúde, não vem na educação, não vem de outras formas. Por quê? Porque o governo tem que ficar fazendo superávit primário, certo, nas suas contas, para pagar juros da dívida pública. E aí beneficia quem? Quer dizer, quem são os beneficiários? Nós mesmos, nós, ou pelo menos uma pequena parcela da sociedade. Todo aquele que tem uma aplicação financeira no banco, aí em CDB, 5 mil, 10 mil, 100 mil, não importa, 1 milhão, 10 milhões. Quer dizer, isso são títulos públicos que são negociados pelos bancos, então o governo ficou refém disso. Porque se baixa muito a taxa de juros, certo? O que eu faço? Eu vou lá e resgato o meu título e vou aplicar em dólar, que é o que está acontecendo agora, o dólar está subindo. Quando os juros reduz, eu vou, realizo aquele meu investimento, tiro. Se for todo mundo buscar ao mesmo tempo seu dinheiro, ele não existe, certo? Porque o que existe é um lastro em papel de títulos da dívida pública. Ou a gente passa o país a limpo, e eu concordo e me alio aos fiscais, eu acho que vocês estão fazendo uma parte importante dessa discussão, porque nós vamos ficar pagando imposto a vida inteira e não vamos resolver os problemas se nós não fizermos essa lição de casa. Então, o movimento Passe Livre, vamos passar o país a limpo, tá? Vamos ver de que forma nós devemos pagar esses juros, de que forma o governo vai administrar essa conta, e eu não estou responsabilizando o governo nem da Dilma, nem do Lula, porque isso é histórico, certo, também no país, e só vem crescendo, mas nós precisamos começar do zero essa discussão, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito bem, eu tenho que sair para o intervalo, mas antes, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, tá certo? Nos últimos tempos, a gente tem notado o aumento no número de locais com acúmulo de lixo que estão espalhados por toda a cidade de Santos. Isso ocorre em todas as regiões do município, nos bairros intermediários, próximos às praias e também Zona Noroeste e morros. Infelizmente, a maioria desse lixo é jogado por gente que é vizinha desses lugares. As pessoas colocam nas ruas móveis e eletrodomésticos e todo tipo de objeto que não serve mais em casa. O pessoal esquece que transformando as ruas em um lixão põe em risco a própria saúde. Sem falar que, se chover, o entulho pode obstruir as bocas de lobo e também as galerias da água de chuva, causando enchentes e poluição ao meio ambiente. Tem muita gente que não sabe, mas o Código de Posturas do município proíbe o descarte irregular do lixo nas ruas. Quem for pego em flagrante pelas autoridades pode pagar uma multa de até R$500. É por isso que aqui no Painel Debates a gente dá uma dica para você. Caso você precise jogar fora algum móvel ou objeto grande, ligue antes para o Catatreco. Catatreco é o serviço da Prefeitura de Santos, que depois de agendado vai recolher o lixo pesado para você. Basta ligar o 0800 770 8770, informando o volume e o peso aproximado do material que você quer descartar. O pessoal do Catatreco vai à sua casa e leva tudo embora. Se for muita coisa, é possível até uma segunda viagem. Não se esqueça, portanto, o Catatreco só vai recolher esse material depois do agendamento. Por isso, a gente repete aqui, marque o recolhimento do entulho pelo telefone 0800 770 8770. Agindo assim, a gente vai contribuir para uma cidade mais limpa e mais bonita também. O intervalo e o Painel Debates volta já já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozano.
Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Não deixe o mosquito da dengue finalizar você. Todos contra a dengue. Prefeitura de Guarujá, trabalhando para nossa cidade melhorar sempre. Projeto 5, sua casa decorada com qualidade e bom gosto. Pisos laminados e vinílicos nacionais e importados. Cortinas e persianas sob medida. Papéis de parede nacionais e importados. No aniversário da Projeto 5, quem ganha o presente é você. Agora com box e espelhos sob medida. Projeto 5, Rua Conselheiro Lafayette, 106, em Baré, Santos. www.projeto5.com.br. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, painel de debate está de volta. Com prazer nessa edição, conversando aqui com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal em Santos, o Elias Carneiro, também com a Carmen Senira, que é a delegada da Delegacia Sindical dos Auditores Fiscais do Trabalho. É isso, Exatamente. Carmen? É isso mesmo, né? Exatamente. Agora não errei não, né? Não. E o jornalista Rodolfo Amaral, mais uma vez, colaborando e participando com a gente. O telefone segue aberto aí para você entrar em contato conosco, 3017-9110, e as nossas participações, facebook.com/painel regional, o site da TV Santa Cecília, no nosso portal Santa Cecília, o Santa Portal, você acompanha online o que a gente está debatendo e discutindo aqui, pode, claro, acessar e participar com a gente também normalmente, tá certo? Bom, a gente falou sobre a questão do Sindifisco, né? O Elias explicou aí uma série de questões importantes que levaram a essa campanha nacional que está sendo lançada hoje aqui na cidade de Santos, a campanha que é do FONACAT, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Eu queria que a Carmen, então, falasse um pouco sobre essa questão, sobre o FONACAT e sobre essa campanha toda, o envolvimento aí da delegacia. Carmen, por favor. As entidades sindicais de servidores públicos sentiram a necessidade de se unir num fórum permanente para defender as suas causas, suas lutas. Né? E o FONACAT, a sede é em Brasília. Hoje nós estamos recebendo o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, sede em Brasília. Hoje estamos recebendo o presidente nacional e alguns diretores que vêm visitar o nosso FONACAT regional. O nosso presidente aqui nacional, quem é? É Roberto Kupski. Roberto? Kupski. Kupski. Isso. E o nosso fórum aqui das carreiras típicas de Estado, Baixada Santista, é o primeiro, acho que, e é o único, Elias, por enquanto? É o único. É o único que continua, que faz o mesmo trabalho do Fórum Nacional, só que a nível regional. Quais são as carreiras típicas de Estado que o FONACAT representa, para a gente entender direitinho? Nós temos aí, Elias, Tem uma série de carreiras. as auditorias todas, né? Auditorias todas? Na realidade, qual é o conceito, né? Para você entender quais são as carreiras que integram. O conceito é que são aquelas carreiras que você não pode permitir a privatização. Por exemplo, o delegado de polícia, o juiz, o auditor da Receita Federal, o auditor do Ministério do Trabalho, advogados gerais da União, na Defensoria Pública, agências reguladoras, Anvisa, Agricultura, ANAC, enfim, são todas, como eu disse, essas carreiras que você não pode permitir que o poder público terceirize. Todas essas carreiras
integram o Fonacate. Integram o Fonacate? Integram o Fonacate. Inclusive o Ministério Público e a magistratura. Tanto federal, estadual... Ministério Público e magistratura também. Bom, também. Juiz você já falou, né? Todos eles. Também. Todos eles. Tanto estadual como federal. Exato. E estão todos engajados aí nesse movimento ou não? Estão. É? Ao menos aqui em Santos nós temos conseguido. Nós temos a Baixada Santista, até aproveitando aqui a oportunidade, com a permissão da doutora Carmen, na realidade nós temos, o presidente nacional está vindo a Santos exatamente como forma de prestigiar, porque como disse a colega, é a primeira região do Brasil que fez uma extensão do Fórum Nacional, que nós chamamos de Frente Baixada Santista. Então nós envolvemos, por exemplo, além dos auditores do Ministério do Trabalho e dos auditores federais, nós estamos envolvendo os auditores tributários municipais. Santos, São Vicente, Bertioga, todos eles estarão reunidos conosco hoje à noite para receber o presidente e temos uma ampla reunião, uma ampla discussão sobre o momento que vive o país. E do Estado também, ICMS. Né? Os auditores do Estado também, bem lembrado pela colega, que basicamente fiscalizam o ICMS. Enfim, todas aquelas carreiras que integram a estrutura do país em termos de acompanhamento de trabalho do Estado à frente das causas sociais. Polícia Federal também? Não? Polícia Federal, os delegados da Polícia, os agentes da Polícia Federal, os agentes tributários da Receita Federal, nossos colegas de trabalho, enfim, todas aquelas carreiras que, como eu disse aqui, o Estado não pode permitir que o privado, que a iniciativa privada trabalhe, e sim somente através de entidades de servidores de carreira. Agora, a Carmen, no bloco anterior, Rodolfo, citou a questão que envolve a dificuldade cada vez maior desses profissionais exercerem a sua profissão de uma maneira digna e competente, enfim. Um dos motivos é o déficit. Déficit grande de auditores. O efetivo de auditores fiscais. Nós temos por volta de 2.900 auditores fiscais. Deveríamos ter? Não, nós temos. No país todo. 2.900? Quase 3.000. 2.900 e pouco. É porque todo mês tem baixa, né? Todo mês a gente tem vacâncias. Porque o pessoal se aposenta. Isso. Enfim. E não há reposição? Não há reposição. Nós temos o concurso, que é o INB, que vai organizar para 100 vagas para o Brasil todo. E nós temos um déficit de 5.000 e poucas vagas. É um estudo feito pelo IPEA, que chegou a essa conclusão de que nós tínhamos que ter por volta de 8.000 auditores fiscais no Brasil para cobrir trabalho infantil, trabalho escravo, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ligado ao governo federal. Eu queria até questionar ambos, porque é algo de direto interesse aí do servidor público. Porque eu acho que dentro desse Brasil olímpico que eu gostaria de ver passado, existem alguns esqueletos também ligados aí à atividade pública e algumas contradições. Por exemplo, quando a gente vai olhar o governo pelas empresas estatais, pelas suas autarquias e tal, a gente vê uma situação até, eu diria, cômoda, tá? Ou naquelas empresas que o governo é acionista majoritário, tipo Petrobras e tudo mais. Porque esses trabalhadores, além da sua aposentadoria normalmente integral, ainda tem suplementação, tem instituto. Na área pública, propriamente dita, onde estão os fiscais, onde estão os policiais, o setor público ficou relegado durante muitos anos à criação dos institutos próprios de previdência nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. E isso gerou aí uma conta, uma equação que provocou achatamento salariais, porque enquanto não se tinha o Instituto de Previdência próprio, o servidor aposentado ele recebia como se fosse da ativa. Como é que há a mobilização? Por ser umas categorias de excelência preparadas, os técnicos, eu reputo sempre da Receita Federal, são pessoas com altíssima qualidade de preparo pessoal. Como é que é essa mobilização na hora de reivindicar os seus próprios direitos do ponto de vista da previdência do servidor? Como a colega Carmen já aqui com propriedade abordou, existe uma carência de auditores, não só do Ministério do Trabalho, como ela abordou, como também da Receita Federal,
Mas agregado a essa carência de pessoal, existe também um desestímulo. Porque como o senhor mesmo colocou, doutor Rodolfo, nós, para poder galgarmos uma carreira na Receita Federal, por exemplo, e isso não é diferente no Ministério do Trabalho, não é diferente na magistratura, não é diferente na Polícia Federal, são pessoas extremamente qualificadas, tá? Em regra, profissionais com 2 faculdades. Concursos competitivos. Grande maioria com pós-graduação, mestrado, doutorado, um concurso de extrema dificuldade. O da Receita Federal são 17 matérias, com nota mínima de corte. E na contrapartida você tem um Estado que ao longo desses últimos 20 anos, e aqui é bom que se esclareça que todas essas críticas que fazemos, como o senhor também já colocou, não é ao governo que está aí de plantão. Nós somos funcionários de Estado. A crítica que nós estamos fazendo é um modelo de Estado que está vindo de 25 anos para cá. Ele vem, ao longo do tempo, ceifando direitos dos funcionários públicos. Por exemplo, quando o senhor aborda, e aí eu entro no assunto, da questão da aposentadoria. Os servidores, até então, até um ano atrás, tínhamos nós o direito garantido da aposentadoria integral. Na realidade, esse direito ocorre por 2 motivos. Primeiro, porque nós contribuímos sem teto, sobre o total. Então, só por isso já nos daria esse direito. Segundo, que a concepção que nós temos é que aquele servidor que, com uma série de restrições, ele se dedica integralmente ao serviço público, ele tem que ser recompensado ao final da sua vida, na sua aposentadoria. Eu digo isso porque nós, servidores públicos de carreira, temos restrições, não podemos ser sócios de empresa como gerentes, como cotistas, algumas carreiras não podem ter filiação partidária, etc, etc, etc. Então nós temos que ter uma série de direitos que, infelizmente, os governos que estão vindo aí estão ceifando. E a aposentadoria, não sei se por interesses escusos ou não, foram retirados de nós, não na integralidade. Hoje nós temos um fundo de pensão recentemente criado, o FUPESP. Ele vem, na realidade, fazer parte com os bancos privados para fazer uma carteira de fundo de pensão para o servidor público poder aposentar integralmente. Muito bem. Em síntese, a gente vê aqui pela pauta, né? A proposta é uma mudança na forma de correção da tabela do desconto do imposto de renda da pessoa física. Exato. É isso, esse é o norte principal. O norte principal. O Sindifisco, que é representado aqui pelo Elias Carneiro, calcula uma defasagem acumulada desde 96 de mais de 50% entre a tabela de descontos e o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA. Então, o que estaria acontecendo exatamente o quê? Só para o seu telespectador poder entender, à medida que você tem um reajuste salarial, que ocorre em regra em todas as carreiras pública e privada anualmente, e você não tem a correção da tabela, consequentemente, aquele que não pagava imposto, ele passa a pagar. Tá? Então, isso é o grande erro. Quer dizer, a tabela da correção do imposto de renda deveria, no mínimo, acompanhar a inflação. E é este projeto que nós estamos encaminhando hoje, começando a colher as assinaturas, é um projeto de lei de iniciativa popular, para que obrigue, através de lei, que todo ano seja feita a correção da tabela do imposto de renda com base na inflação do ano anterior. De tal modo que você consiga, pelo menos, minimizar essa perda, já que, como eu falei aqui, desde em 96, quem ganhava 9 salários mínimos era isento de imposto de renda. Hoje, quem ganha 3 salários mínimos paga imposto de renda. Então, nós estamos tentando, de um jeito ou do outro, dar uma melhorada para, de tal maneira que a pessoa com menor poder de renda tenha condição, uma disponibilidade maior e pague menos imposto. Isso para que todo mundo possa entender, não diz respeito exclusivamente a auditores, funcionários públicos. Não, isso é para a sociedade em geral. Isso é um tema que atinge a sociedade em geral, atinge o senhor que está em casa nos ouvindo, o aposentado, a aposentada, a pensionista, enfim, todos aqueles que recebem seu salário, que sofrem aquele imposto de renda que normalmente é retido na fonte. Esse está pagando um imposto que ele não deveria se comparado a 1996. Elias, nós vamos começar já aqui a fazer a assinatura? Nós vamos hoje, nós podemos hoje começar aqui nesse programa, aliás, em primeira mão. Pedir a licença. É o primeiro programa que nós estamos visitando, lançando a campanha, fazer aqui o lançamento, colher a assinatura não só sua, Botulão, mas também do Dr. Rodolfo e de todos
colegas que aqui trabalham, aqui na Santa Cecília, que aliás eu aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade em nome do nosso sindicato, e por que não dizer em nome do Fonacate? Sim. É porque isso é uma questão social. A sociedade precisa aprender a discutir imposto. Porque, como eu falei no início, o imposto é um dinheiro que você dá para o Estado. E ele tem que ser bem aplicado. Primeiro, antes de discutir, precisa entender, né, Rodolfo, o que significa cada imposto, o que é que ela está pagando, né? Agora existe uma nova norma, uma legislação, né, que vai obrigar a cada item que você compra aí na padaria, ou no supermercado, ou numa loja, enfim, que esteja discriminado lá o item por item do que você está pagando. Se você está pagando R$60 por uma peça de roupa, o que tem de imposto, né, embutido nesses R$60 aí que você está pagando? Isso eu acho absolutamente Isso foi um avanço. Um avanço para a sociedade. E é um avanço, né? Rodolfo Amaral está ali ocupado, assinando ali a ficha. Com o maior prazer, só não tenho o número do título, mas eu queria até entrar nessa discussão pelo seguinte aspecto. E até questionar a Carmen sobre isso. Uma da formas, principalmente na carreira de fiscal de tributos, no caso da Receita Federal, chama auditores, né, tem uma outra nomenclatura, o governo encontrou o caminho das pedras aí até para desestimular essa categoria, em todos os níveis, estadual, municipal e federal, que foi a tal da figura do imposto na fonte. Tá? Criou-se, não só, antes nós tínhamos só o imposto de renda na fonte. Tá? Hoje é tudo na fonte, e todo prestador de serviço ele não tem nem a chance de pagar, porque o contratante do serviço já retém o imposto, e se não o fizer, a lei coloca a questão da responsabilidade solidária. Então, se eu deixar o imposto embora, eu pago pelaquele que eu deveria ter retido. Então, isso desestimulou um pouco aí aquela ação presencial que o fiscal tinha nas empresas, pelo menos nas pequenas, de pequeno porte. Mas eu creio que isso é diferente na fiscalização do trabalho. Eu queria até que a Carmen me dissesse o seguinte: qual é a visão que o fiscal hoje tem das condições de fato de trabalho? Como é que o país está se comportando nessa relação, certo, com a classe trabalhadora do ponto de vista de respeito às condições de trabalho? Com relação às condições de trabalho, porque é tudo interligado. Se você tem uma máquina pública desaparelhada o que é? Sem mão de obra, sem auditores fiscais suficientes para cobrir o número de trabalhadores, é um auditor fiscal para cada 3 mil empresas no Brasil e um auditor fiscal para cada 28 mil trabalhadores. Você vê que realmente você não consegue dar conta. E aí, como ficam as condições de trabalho? Posso te responder pelo índice de acidentes, inclusive aqui na nossa região. Não sei se vocês têm acompanhado, porque, inclusive, é um assunto que fica meio abafado. A nossa região agora, nesse primeiro semestre, aqui a Baixada, teve bastante acidente fatal, inclusive. Por conta dessas obras que está tendo no pré-sal, e no porto e na construção civil. Nós realmente não damos conta com o número que nós temos de auditores fiscais. Qual é a visão que o fiscal tem, por exemplo, do contexto da CLT? O que nós precisamos mudar aí nessa consolidação da lei do trabalho para avançar aí de acordo com os momentos atuais? Vamos fazer o seguinte, eu estou em cima do break aqui, já estourei esse segundo bloco. Fica a análise e avaliação sobre a CLT para daqui a pouquinho, para a volta do nosso terceiro bloco aqui no Painel Debates, tá certo? Intervalinho, a gente volta já já. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Você vai abrir o portão? Deixa a
moça da dengue entrar, homem, com dose de mosquito. Prefeitura de Guarujá, trabalhando para nossa cidade melhorar sempre. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Estamos voltando, terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. Conosco aqui o Elias Carneiro, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Também a Carmen Senira, que é da Delegacia Sindical dos Auditores Fiscais do Trabalho. E o nosso Rodolfo Amaral, jornalista, completando aqui a nossa bancada, né? Rodolfo, que tinha fechado o bloco anterior, pedindo aí uma avaliação a respeito da CLT, né? A consolidação das leis do trabalho, foi isso, né? Exatamente, até porque tem uns que pregam que nós precisávamos atualizar a CLT. Qual é a visão? Ou flexibilizar, né? Também, né? Ou também. A visão que o SINAIT, acho que eu posso falar o nome do SINAIT, em nome da categoria dos auditores fiscais do trabalho, é que, assim, não há o que flexibilizar, há o que cumprir. Nós vemos que as normas regulamentadoras, por exemplo, que disciplinam a questão da segurança e a saúde no trabalho, elas são exigências mínimas de condições de trabalho para o trabalhador aqui no Brasil. Então, assim, flexibilizar, eu acho que não cabe. O que nós conseguimos muitas vezes acordos, negociações, termos de acordo entre as empresas, o sindicato, né, e com a intermediação do fiscal do trabalho, acordos no sentido de prazos para regularizar, mas abrir mão de um EPI, de um equipamento de proteção individual, Rodolfo, não tem como. Não tem como você abrir mão de nada, da formalização do contrato, do registro, do fundo de garantia. Tem, do cinto para trabalho em altura. E é o que mais você se encontra. E olha, dá só licença de eu só completar aqui, obras do PAC, aqui na região. Mas a gente sente, por exemplo, algumas situações, não dos fiscais, mas, por exemplo, da justiça do trabalho. Dificilmente algum trabalhador perde alguma causa na justiça. Não conheço casos em que o trabalhador não leve alguma coisa dentro do seu pleito. E algumas delas são objetivas, outras são subjetivas. Eu diria que em alguns casos, uma que aplica-se um grau elevado de subjetividade é a tal da periculosidade. Quer dizer, como é que o fiscal, quando vai fiscalizar uma determinada atividade numa empresa, vê que o trabalhador está sujeito a condições inadequadas? Como é que se dá esse processo operacional? Com relação à periculosidade, ela tem que estar... Ou insalubridade também? A insalubridade é um pouco diferente. A periculosidade, normalmente, ela já vem prevista na convenção coletiva. No caso, por exemplo, do pessoal que trabalha com combustível, enfim. A insalubridade, ela depende de laudo. Eu estou bem, assim, por dentro desse assunto, porque foi feita uma consulta ontem para mim nesse sentido. A empresa tem que pagar ou não, uma marmoraria, tem que pagar ou não? Não, depende de um perito que vai fazer a perícia e vai ver o quanto o trabalhador está exposto à poeira, o quanto ele... Porque a insalubridade são 3 graus, né, que a CLT prevê, né? Mínimo, médio e máximo, 10, 20, 40%. Então, assim, não tem como o fiscal do trabalho ir à empresa e dizer, olha, vocês trabalham sob condições insalubres sem um laudo. E quando o empresário alega que a conta não fecha, né, por causa dos altos custos, né, que a CLT obriga a se gastar com relação à folha de pagamento?
Qual é a reação que vocês têm? E o alto custo depois do trabalhador que perde a vida ou perde uma parte do corpo, fica incapacitado parcialmente para o trabalho. O custo-benefício, a gente tenta mostrar para o empregador que aquele investimento que ele vai ter com equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, ou proteger a serra circular que está desprotegida e o trabalhador ali pode perder a mão, o braço, é muito mais barato do que o que ele vai ter depois de responder. Tem um segmento específico que quem está nos assistindo vai saber que eu estou falando absolutamente a verdade, que é um abuso, eu diria que excessivo aí na questão trabalhista. Talvez a carência aí do número de fiscais justifique isso. Mas, por exemplo, há um exagero enorme de causas geradas por empresas de seguranças em condomínios, né? Normalmente, essas empresas não respeitam as legislações trabalhistas com os seus funcionários e depois, lá na frente, o condomínio vai descobrir essa situação e acaba sendo responsável solidário e surpreso aí na justiça com ações consequentes que ardem no bolso de todos. Como é que dá para a fiscalização? E tem algo pontual para esse segmento? Porque me parece que a prática é tão grande que os próprios proprietários dessas empresas de serviço fecham uma e abrem outra com outro nome. Como é que pega esse jogo aí? É complicado. Tudo, Rodolfo, que você... Sempre que você falar em terceirização, tudo que é terceirização é problemático, é problema. Eu não estou lá no conselho, nem sou síndica, nada do meu condomínio, mas eu fico assim muito falando e olha aí, como é que é essa empresa, vocês têm... Converso com eles, vocês têm recebido o pagamento do dia útil? Eu fico muito preocupada com essas coisas, porque depois vai sobrar para o condomínio. E a conta não é barata, é uma conta alta. Mas, assim, terceirização, inclusive, tem um movimento, um fórum nacional contra a terceirização. É um movimento bem legal. Existe um movimento nacional contra a terceirização? Contra a terceirização. Como, por exemplo, colocou o Rodolfo, né, os funcionários de muitos condomínios, a maioria desses novos condomínios, inclusive, são todos terceirizados para a empresa, não tem uma ligação trabalhista direta, uma relação de trabalho com o condomínio propriamente dito. Né? Eu vou mais além. Essa terceirização assim, a gente vê como se fosse uma doença, como se fosse um câncer, porque, inclusive, no serviço público, ainda temos terceirização, infelizmente ainda temos. O Ministério do Trabalho, hoje, não tem mais, é só estagiário e servidor do quadro, mas nós já tivemos, e assim, só dor de cabeça. Empresa que não pagava vale transporte, empresa que, esses dias no plantão, eu atendi duas moças que são terceirizadas do Banco do Brasil, e elas estavam sem receber salário, e elas estavam sem dinheiro para o ônibus, elas estavam pondo do bolso delas. Poxa, mas o Banco do Brasil, então você vê que não há uma preocupação em contratar realmente empresas idôneas. Se contrata a que oferece o menor preço, o pregão lá eletrônico, né? Vocês sabem como funciona. Eu estou fazendo um MBA em gestão pública. E outro dia ainda comentei que todo gestor público deveria fazer um curso desse, porque parece que o pessoal não tem muita noção do que é gestão pública. Bom, um dos grandes problemas que a gente tem, o Rodolfo é especialista no assunto, né, nessas licitações todas, né, tomadas por pregão, essa coisa toda, é realmente o que o vencedor sai sempre sai vencedor aquele que apresenta o menor custo, né, o menor preço. E aí fica essa torcida, né, por parte do prefeito, do governador, sei lá, do presidente, né, de que a coisa funcione. Normalmente não funciona, né? Sempre tem aditivo disso, aditivo daquilo, ou a obra não termina. É uma situação bastante complicada. Cosme da Areia Branca diz assim, convidados, porque no Brasil, onde nós temos obras superfaturadas, corrupção à vontade, né, onde certos políticos recebem propina dos grandes empresários, os mesmos são os que comandam essas obras, não são investigados pela Receita Federal, Polícia Federal, ou eles têm mãos atadas com relação a essa corrupção. Bom, lembrando aqui que o Elias é auditor, né, fiscal, né? Não é... Bom, como é que chama o telespectador? Cosme. Bom, na realidade, eles são fiscalizados. Aqui nós temos o dever de ofício de manter sigilo, né? A Receita Federal, ela é impessoal e assim como outros órgãos públicos, né,
da estrutura do país, tem um serviço relevante prestado à nossa sociedade, e é comum, sim, político ser fiscalizado, é muito comum empresários serem fiscalizados, jogadores de futebol, por exemplo, só que por dever do ofício a gente não divulga, evidentemente, né? E a Receita Federal não compete a ela andar na questão da criminalidade, do ilícito criminal, por exemplo, de uma corrupção. Aí tem as autoridades competentes, especialmente as polícias, né? No caso federal, Polícia Federal, e o Ministério Público, no caso federal, o Ministério Público Federal, são os procuradores da República. E isso é a função deles. A Receita Federal somente instrui os processos, faz a devida representação criminal, mas insisto, Cláudio, a Receita Federal fiscaliza sim, e tenha certeza que nós vamos a fundo e vire o exemplo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que teve problema com a Receita Federal. O Fernando Araújo do Campo Grande quer saber o seguinte: como efetivamente o povo faz para conseguir, ou pode saber, né, a descrição do destino dos impostos pagos? Isso é uma questão bastante interessante, né? Como é que chama o telespectador? Agora o Fernando. Fernando, na realidade, Fernando, no caso da Receita Federal, a nós, enquanto instituição, não compete questionar o destino do recurso. A nossa função é arrecadar o recurso. Com relação ao destino dos recursos, nós temos a proposta orçamentária, e lá você vai encontrar no site, principalmente da Controladoria Geral da União, como é feito o gasto federal. Eu digo isso na área da União. Agora, evidentemente, a sociedade tem que controlar o gasto. Não adianta a gente arrecadar, e como foi colocado aqui no início pelo Dr. Rodolfo, com o perdão do termo, sair o dinheiro pelo ralo. Isso não é objetivo, e aí eu falo como cidadão e não como auditor fiscal da Receita. Porque insisto que a Receita Federal não entra no mérito de como é gasto o dinheiro. A competência nossa, enquanto auditor, é fiscalizar o cumprimento da obrigação tributária e buscar arrecadação para que supra o Estado e a sociedade brasileira. O Rodolfo citou aí os juros da dívida pública brasileira, é isso? Não, aliás... Tem uma pergunta para você, deixa eu emendar a pergunta aqui, Rodolfo, aí você já completa, fecha o raciocínio todo aí, que é a do Adel, da Aparecida, que diz assim: Rodolfo, como essa dívida foi criada e por quem? E por que temos que pagar essa dívida que não foi feita pela população? Dá para você emendar a história toda aí. Na verdade, ela não foi feita pela população, mas foi feita por aqueles que a população elegeu ao longo de décadas e décadas. O que acontece? O governo federal, diferentemente dos governos municipais e agora de alguns governos estaduais, o governo federal tem a prerrogativa, ou seja, quando ele não consegue arrecadar o suficiente que ele precisa para fazer os investimentos que ele julga necessários, ele vai no mercado, o Banco Central emite títulos da dívida pública, arrecada com esses recursos e injeta, por exemplo, de diversas formas. Coloca no BNDES para emprestar para o maior empresário desse país, Eike Batista, vai lá e toma 10 bilhões emprestado. De onde é que foi esse dinheiro que o maior empresário brasileiro, o homem mais rico desse país, foi lá pegar 10 bilhões emprestados? Como é que foi esse dinheiro? Foi títulos da dívida pública que o governo emitiu. Então, isso vem sendo feito sucessivamente. O telespectador há de lembrar que isso era feito pelos estados também. Por exemplo, foi assim que se quebrou o Banespa no estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo não tinha arrecadação suficiente para fazer frente às demandas e utilizava o Banespa e quebrou o Banespa, como quebraram vários outros bancos estaduais. O município não tem essa prerrogativa. Mas, até por exemplo, a famosa frase de um ex-governador, né? Quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor. Ou como diria o ex-ministro Delfim Neto, dívida pública não se paga, se administra, né? Se empurra com a barriga. Mas, por exemplo, eu acho que hoje nós temos algumas coisas interessantes. A Carmen estava falando aqui que está fazendo um curso de gestão pública e de MBA. Aliás, eu sou professor de MBA na área de gestão pública já na Unimonte, esse ano na Unisantos. Se for na Unisantos, provavelmente será minha aluna aí nos próximos meses. Mas, por exemplo, hoje nós temos um site, temos na internet vários organismos com informações muito valiosas. A Secretaria do Tesouro Nacional é uma.
Ali você vê o balanço de todas as prefeituras do Brasil, não é do estado de São Paulo, é do Brasil. Você tem informações anuais de todos os balanços dos últimos 15 anos, pelo menos, certo? Como a Receita Federal tem um site muito interessante. Eu trouxe dados aqui que eu extraí há uma hora atrás do site da Receita Federal, a título de curiosidade. Quer dizer, quanto o trabalhador brasileiro pagou de imposto de renda retido na fonte no ano passado. Está lá no site da Receita Federal, 77 bilhões 319 milhões, mais 25 bilhões de reais que naquele ajuste que você faz da declaração, aí é o imposto sobre pessoa física. E ali traz imposto por imposto, o que se arrecadou mês a mês. O site da Receita Federal é muito valioso nesse aspecto. Faz mais, ele não faz só a arrecadação em nível nacional, ele divide por estados. Então, hoje as informações são disponíveis. É que as pessoas, infelizmente, ainda não têm acesso a este tipo de informação que ela está disponível. Em cima da hora, lamentavelmente, fechando aqui o painel debate, só queria encerrar rapidamente com o Elias aqui, a campanha, então, lançada em Santos nesta quinta-feira, pelo imposto justo, não é? E quem quiser participar, faz o que, Elias? Rapidamente. Pode acessar o nosso site www.sindifisconacional.org.br/imposto justo. É só lá assinar e fazer, inclusive, a sua simulação para ver quanto você está pagando de imposto de maneira equivocada se nós tivéssemos uma correção da tabela de imposto de renda como nós estamos pleiteando. Elias Carneiro, foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso aí na campanha, tá bom? Carmen, também da mesma maneira, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Rodolfo, valeu. Boa semana para você. Obrigado a você que nos acompanhou. Fechamos aqui o painel debates, reprise às 8 da noite. Voltamos amanhã às 1h30 da tarde. Não se esqueça, confira também às 22 horas, 10 da noite, o painel regional. Tchau. Painel regional. Oferecimento Grupo Mendes.